Batistela tinha 29 anos e era designer gráfica, vivendo na vibrante cidade de Coimbra, onde as ruas antigas se entrelaçam com cafés cheios de estudantes e artistas, enquanto o rio Mondego sussurra histórias de séculos passados. A cidade tinha um ritmo próprio, feito de fado e risos, e mesmo as longas noites de trabalho pareciam parte de uma sinfonia maior. Quem a conhecia agora pensava que ela sempre estivera imersa naquela vida colorida e cheia de energia. Mas poucos sabiam que, pouco tempo atrás, ela lutava para emergir de um desastre que nunca viu chegar. Tudo começou com Tiago. Tiago fora seu namorado nos tempos da universidade em Coimbra, um rapaz capaz de iluminar qualquer sala com seu sorriso fácil, daquele tipo que fazia qualquer estranho sentir-se velho amigo. Tinha charme, gargalhada solta e uma ambição tão vasta quanto o céu sobre a Serra da Estrela. Quando ele começou a carreira no mercado imobiliário, Batistela acreditava que estavam construindo algo sólido. 3 anos juntos. 3 anos de jantares improvisados com pastéis de nata, caminhadas pelo Parque Verde do Mondego e manhãs preguiçosas entrelaçados na cama do pequeno apartamento no centro histórico, com janelas que deixavam entrar a luz dourada do sol poente. Ela pensava que estavam criando memórias que um dia se tornariam histórias de família. Mas, olhando para trás, havia fissuras, pequenas rachaduras que ela fingia não ver. Tiago era inquieto, sempre à caça da próxima oportunidade, da próxima aventura. Às vezes, ela o via fixo no telemóvel, um brilho estranho nos olhos que não conseguia decifrar. Mas convenceu-se de que todos os relacionamentos tinham momentos assim. A noite que deveria ser o clímax da sua história de amor aconteceu num espaço de eventos no Largo da Portagem, iluminado por cordas de luzes e rodeado de amigos e colegas. Uma banda local tocava versões acústicas de clássicos do fado misturados a pop, enquanto uma mesa transbordava petiscos, bifanas, queijos da serra, tinto de verão. E o riso ecoava pelas paredes de pedra. Batistela sentiu as bochechas arderem quando percebeu que não era apenas uma festa. Era a festa do seu noivado. Tiago estava no centro, segurando um microfone, parecendo o homem dos seus sonhos. O coração dela batia descompassado quando ele ajoelhou-se, um anel cintilando na mão. Todos aplaudiram, lágrimas turvaram sua visão quando ela disse sim, a voz trêmula, mas convicta. Por um instante, ela pensou que a vida finalmente se alinhara. Flutuou na celebração, o peso do anel no dedo ao mesmo tempo real e surreal. Mas à medida que a noite avançava, sentiu-se sufocada pelo barulho, pelas felicitações, pelas fotos que capturavam a sua felicidade aparente. O telemóvel quase sem sinal dentro do salão fez com que ela escapasse para o pátio exterior, um refúgio silencioso com luzes de fada penduradas pelos ferros forjados e uma fonte antiga murmurando no canto. Encostou-se à parede fria de pedra e suspirou, olhando as estrelas que surgiam entre as luzes da cidade. Foi quando ouviu vozes baixas, urgentes, demasiado próximas. Virou-se e viu algo que partiu o seu mundo ao meio. A sua irmã mais nova, Cláudia, estava enlaçada a Tiago, os lábios colados, os corpos tão próximos que pareciam ter esperado por aquele momento a noite inteira. Por um segundo, o cérebro de Batistela recusou-se a entender. Cláudia, aquela com cabelo sempre impecável, o feed de Instagram perfeito, a ousadia que ela um dia admirara, estava a beijar o homem que acabará de colocar o anel no seu dedo. E Tiago não se afastava. As mãos dele estavam no cabelo dela, o corpo inclinado para ela como se fosse a coisa mais verdadeira que já sentirá. O pátio rodou. O estômago dela caiu com tanta força que achou que ia vomitar. O som do seu próprio pulso ecoava nos ouvidos. Ela congelou. O fôlego preso entre um suspiro e um grito. Então os olhos de Cláudia se abriram, fixando-se nos dela. Por um instante, o rosto da irmã revelou culpa, mas não era vergonha pura, havia desafio, uma faísca que dizia, não me arrependo. Os olhos de Tiago seguiram os dela, e ele virou-se, a expressão inundada de pânico, como se tivesse acabado de ser arrancado de um sonho. Batistela, gaguejou ele. Mas ela não ouviu. Não conseguiu ficar. Os saltos agudos batiam no chão do pátio enquanto ela corria para dentro, sem se importar com as dezenas de rostos que se voltaram ao vê-la passar apressada. Não explicou nada aos amigos que chamavam por ela. Apenas agarrou a mala, abriu a porta do salão e fugiu até a cidade a engoli-la. Quando finalmente caiu no banco do carro, as mãos tremiam tanto que mal conseguia pôr a chave na ignição.
Conduziu sem rumo, lágrimas turvando a visão, a garganta ardendo de soluços que não podia conter. Acabou num hotel barato perto da Praça do Comércio, com uma placa de neon que piscava intermitentemente. Pagou o quarto sem se lembrar do gesto, subiu as escadas cambaleando e deixou-se cair na cama, ainda vestida com um vestido de festa. Não sabia quanto tempo ficou ali até o telemóvel vibrar. A primeira mensagem era de Cláudia. Desculpa, Batistela. Não queria que fosses tu a descobrir assim. Amo. A segunda, de Tiago. Pensei que o pedido resolveria tudo, mas a verdade é que estou apaixonado pela Cláudia. Somos feitos um para o outro. Ela ficou a olhar o ecrã até as palavras se misturarem, cada frase como uma faca torcer-se mais fundo. 3 anos de amor, jantares tardios e planos sussurrados reduzidos a um papel substituto. Ela não passava de uma intérprete até Tiago perceber que queria a irmã. E a Cláudia? Como pôde fazer-lhe aquilo? Chorou até o corpo tremer, até a fronha estar encharcada, até não haver mais nada além do silêncio. E nesse silêncio, uma certeza, eles nem sequer tentaram esconder. Achavam que não precisavam. Nessa noite, Batistela entendeu que a traição não era só perder Tiago. Era perder a irmã. Era perceber que a família em quem confiava podia não escolher quando mais importava. Ela não sabia que aquela era só a primeira rachadura. O pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, Batistela ficou hospedada naquele hotel modesto, onde o zumbido constante da máquina de gelo e a vista para um muro de pedra lhe ensinaram 2 lições cruéis. Podia esgotar as lágrimas e ainda assim sentir um vazio profundo, e as suas poupanças desapareciam mais rápido do que o café na manhã fria de outono. Na manhã do 5º dia, olhou-se ao espelho do pequeno banheiro, olhos inchados, máscara borrada, e o anel de noivado pousado como uma mentira na borda da pia. Respirou fundo e disse a si mesma que precisava apenas de 1 hora, entrar, apanhar o portátil, os discos externos, as roupas, os cadernos de esboços. Responderia aos e-mails dos clientes, fingiria estar com uma gripe qualquer e evitaria que a sua vida desmoronasse em público. A viagem de regresso ao apartamento no centro histórico de Coimbra parecia um percurso por uma boca que sabia que a engoliria. O sol estava baixo e branco, quase ofuscante, e cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade. Quando estacionou, as mãos suavam no volante. Ensaio mentalmente um plano. Sorriso rápido aos vizinhos, evitar contato visual, chave na porta, apanhá-los e sair. Repetia para si que estava bem, que não se importava. Mas a chave deslizou uma vez no trinco, arranhando a pintura da porta. E no instante em que esta se abriu, o plano morreu. A sala de estar estava cheia. A mãe, o pai, a tia, que morava com eles desde que o marido falecera, empoleirada no braço do sofá como um passarinho satisfeito. E, atrás deles, Cláudia e Tiago, ombro a ombro, como um casal que alguém tivesse comprado online e entregue embalado a preceito. Ninguém gritou surpresa. Ninguém pareceu envergonhado. Sorriam como se pertencessem àquela casa. A mãe foi a primeira a mexer-se. Oh, Batistela, suspirou, os braços abertos como se quisesse puxá-la de volta no tempo. Ela ficou na soleira da porta, a chave ainda na mão, com algo selvagem a debater-se no peito. Estávamos preocupados, disse o pai, com uma voz quente e ensaiada, como se fosse um apresentador da televisão local. Tiago evitava o olhar dela. Os olhos de Cláudia estavam vermelhos, suaves e vítreos, como se tivesse chorado diante do espelho até encontrar o ângulo que a fizesse parecer mais simpática. O que é que vocês estão a fazer aqui? Perguntou Batistela, e até a própria voz lhe parecia partida. Queríamos falar, disse a mãe, as mãos já estendidas, a confortar-se na ilusão de que ela aceitaria aquilo. Desapareceste. Ficamos com medo. Medo do quê? De eu estragar a vossa novela romântica com a minha existência. Antes que pudesse recuar, Cláudia avançou e abraçou-a com força. O cheiro doce do seu perfume, notas de jasmim e algo açucarado, encheu o ar. Desculpa, Batistela, soluçou no ombro dela. Não queria magoar-te. O corpo dela tremia, mas havia um propósito naquele gesto, uma coreografia ensaiada para as câmaras do Instagram. Batistela ficou rígida como um poste. Não, disse, a palavra saindo mais fina do que queria. Estou aqui para buscar as minhas coisas. Só isso. Foi então que Tiago descobriu a sua serenidade. Não tens de ir embora, disse, as mãos abertas num gesto que aprenderá a fazer a vender casas. Vou mudar-me.
Vou viver com a Cláudia agora. Um som estranho saiu da garganta de Batistela. Talvez um riso, talvez um aviso. E então viu o olhar que a família lançava aos dois, suave, um sorriso discreto, alívio, aprovação. A tia juntou as mãos como quem assiste a última cena de uma comédia romântica onde o destino finalmente acerta. A mãe olhou para Cláudia e Tiago com um brilho nos olhos, como se estivesse a assistir a uma história que poderia defender perante qualquer um. O quê? Perguntou, a palavra tremendo de raiva. Exatamente o que vos está a fazer sorrir. A mãe piscou os olhos como se Batistela tivesse perdido a deixa. Não podemos desfazer o que aconteceu, disse com voz mansa e razoável, a voz de uma mulher que ensinou as filhas a partilhar. Mas a Cláudia e o Tiago estão apaixonados. Temos de aceitar. É para o melhor. Para o melhor, repetiu Batistela como se pudesse abrir a frase e encontrar ali alguma lógica. Cláudia fungou e levantou o queixo. Gostava de te ter contado mais cedo, disse ela. Não queria que descobrisses assim. Mas somos almas gêmeas. Batistela. Lançou a Tiago um sorriso triunfante, porque a cena pedia. Levantou-se na ponta dos pés e beijou. Um beijo rápido, cuidadoso, deliberado. Uma prova, uma reivindicação. A mãe enxugou os olhos com o lenço. A tia murmurou em aprovação disfarçada de empatia. O pai cerrava os lábios numa linha que Batistela aprenderá a temer. Não sejas infantil, Batistela, disse ele, consonantes cortantes. As coisas acontecem. Tens de ficar feliz pela tua irmã. Não podes fazer disto tudo sobre ti. Algo dentro dela ficou completamente imóvel. Ela acabou comigo, disse. Ele pediu-me em casamento e beijou-a na mesma noite. Olhou para cada um deles, procurando uma fissura, e vocês estão na minha sala a dizer-me para ficar feliz, estás com ciúmes, acrescentou a tia, como se estivesse a diagnosticar uma nódoa. É natural, mas a família está unida. A sala parecia pulsar. As plantas no parapeito estavam mais verdes, o tapete mais brilhante, como se o corpo de Batistela tivesse aumentado a saturação do mundo para níveis de sobrevivência. Foi aí que percebeu a linha entre a vida que pensava ter e a verdade. Eles não estavam confusos. Tinham escolhido. Um riso cortante saiu dela. Saiam, disse, cada letra como uma pedra. Eles piscaram, não compreendendo. Saiam da minha casa. A voz da mãe tornou-se frágil. Querida, não queres dizer isso. Batistela passou por ela, entrou no corredor e fechou a porta do quarto atrás de si. Não foi um estrondo, foi uma decisão. Pegou na mala do armário. Roupas, carregadores, portátil, discos externos, cadernos de desenho, tablet, produtos de higiene, passaporte. Rápido, automático, cuidadoso. Parou diante da cômoda e olhou para o anel no dedo. A sua mentira bonita, a lançar brilhos contra o espelho. Deslizou-o para fora e deixou-o cair numa pequena taça de cerâmica em forma de folha. O som foi como uma moeda cair. As vozes na sala encheram e esvaziaram-se, o murmúrio de uma família que acreditava poder falar tudo para dentro. Com cada fecho e dobra, o ar do quarto ficava mais leve. Quando abriu a porta, eles viraram-se para ela como se tivesse perdido a deixa para pedir desculpa. Batistela levantou a mala ao ombro e caminhou para a entrada. A mãe estendeu a mão apressadamente, os dedos fecharam-se no pulso dela. Não faças isto, suplicou. Podemos resolver, está bem? Podes ficar. Ele vai tirar as coisas dele. Podemos fazer funcionar. Batistela olhou para a mão dela na pele. Tira tua mão de mim, disse baixinho, e vai-te embora. Ela soltou. O olhar que lhe deu carregava uma vida de expectativas que Batistela já não estava disposta a cumprir. Para onde vais? Perguntou o pai, como se preocupação pudesse substituir responsabilidade. Para longe disto, respondeu. Cláudia avançou outra vez, olhos brilhantes. Desculpa, sussurrou. E, de alguma forma, Batistela percebeu que queria dizer que se arrependia de ela não ter aceitado o papel de santa a aplaudir o casamento deles. Ela abriu a porta. O ar quente invadiu o corredor. Saiam, disse uma última vez. Não esperou para ver se a ouviam. Saiu para o corredor, a mala batendo no quadril. Puxou a porta e fechou-a. O trinco fechou-se com um clique limpo e satisfatório. No corredor, o fôlego encontrou finalmente um ritmo que não doía. Quando chegou ao parque de estacionamento, o céu tinha a cor de um pêssego magoado. Atirou a mala no banco de trás, sentou-se, e pousou a testa no volante. Por um instante, pensou que ia desmaiar. Depois, o carro pegou, um motor ronronando baixo e fiel,
e ela arrancou. O alívio e a raiva foram os seus acompanhantes até ao quarteirão seguinte. Sentiu-se ao mesmo tempo maior e oca, como uma árvore atingida por um raio, ainda de pé, mas diferente. Eles tinham escolhido a felicidade de Cláudia em vez da sua dignidade, o desejo de Tiago em vez do seu valor. E se podia normalizar uma traição tão ruidosa, o que mais estariam dispostos a desculpar? Batistela imaginou a sala sem ela, a mãe a alisar almofadas para Cláudia, o pai a oferecer vinho e conversa, a tia a contar histórias sobre como o verdadeiro amor destrói os melhores planos. Aquilo não era o último ataque. Era o acto de abertura. Ela não sabia onde dormiria naquela noite. Nem como explicaria a ausência nas entregas de clientes que não se importavam com o seu coração partido. Mas sabia uma coisa: de agora em diante, nunca mais permitiria que lhe dissessem o quão pequena podia ser. As semanas que se seguiram foram um turbilhão para Batistela. O apartamento vazio no centro de Coimbra parecia um mausoléu de lembranças, e ela não tinha para onde ir. Acabou por alugar um pequeno estúdio numa rua tranquila de Celas, um bairro onde os estudantes e artistas se cruzavam entre cafés e livrarias antigas. O lugar não era o lar que deixará, mas era longe dos fantasmas que a assombravam. O estúdio tinha janelas amplas, onde a luz do sol entrava generosa, iluminando as paredes brancas e o chão de madeira gasta. Batistela decorou-o com plantas, quadros e livros, tentando criar um refúgio onde pudesse reconstruir-se. Certa tarde, enquanto desenhava um mural para um cliente, a campainha tocou. Era Elma, uma amiga de longa data, escritora e mulher de língua afiada, conhecida pela risada que quebrava qualquer tensão como uma porcelana rachando. Elma entrou com o seu casaco vermelho largo, os cabelos soltos e uma expressão que misturava preocupação e determinação. Então, Batistela, como está a vida sem o circo? Perguntou, pousando uma caixa de pastéis de nata na mesa. Batistela sorriu, apesar da dor que ainda apertava o peito. Mais calma, menos barulho, e mais solidão do que eu gostaria. Elma sentou-se no sofá, cruzou as pernas e lançou-lhe um olhar que dizia: não me passes a mão na cabeça. Escuta, não vais conseguir apagar essa história de um dia para o outro. Mas se precisares de uma forcinha para não afundar na tristeza, aposto que consigo arranjar umas noites de trívia e umas saídas para esquecer que tens uma família doida. Batistela riu, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo um pouco mais leve. Nos meses seguintes, Elma foi a âncora que a manteve à tona. Arrastava-a para cafés, empurrava-a para exposições de arte e metia-lhe nas mãos tacos de rua que Batistela fingia não gostar, mas que acabava por devorar com gosto. Com ela, não precisava fingir estar bem. Elma aceitava os pedaços quebrados e ajudava a montar o puzzle. Mas havia outra presença constante: Marcos, o primo que sempre fora mais como um irmão. Desde pequenos, tinham partilhado segredos durante os churrascos de família, enquanto os adultos jogavam cartas na sala ao lado. Quando Marcos descobriu o que tinha acontecido, ligava-lhe frequentemente, ora para desabafar, ora para enviar memes que a obrigavam a rir. Eles deixaram a Cláudia roubar-te o noivo e ainda ficaram do lado dela? Exclamou uma vez, a voz cheia de incredulidade. Inacreditável. Não precisas deles, Batistela. Tens-me a mim, sempre. Com o tempo, o trabalho deixou de ser apenas sobrevivência e tornou-se fuga. Batistela conseguiu clientes maiores, marcas locais que queriam destacar-se na cena cultural de Coimbra. Aceitou também fazer merchandising para bandas independentes, o que lhe deu uma nova comunidade que não se importava com Cláudia, Tiago ou com a opinião dos pais dela. Importava-lhes que entregasse designs que vendiam em concertos. O sucesso chegou silenciosamente, como era subir pela parede de uma casa abandonada. Mas, por baixo desse crescimento, havia uma pequena faísca de vingança que Batistela alimentava sem vergonha. Mantinha as redes sociais públicas, partilhando cada novo projeto, cada mural pintado à noite, cada brunch com Elma. Não para ganhar seguidores, mas para que a família visse que ela prosperava sem eles. Para que se perguntassem se ela sentia falta deles. E para que a resposta fosse óbvia. Numa tarde, chegou-lhe um envelope grosso e marfim, o convite para o casamento de Cláudia e Tiago. Letras cursivas, bordas em relevo, tudo a pedir uma cerimônia perfeita. As mãos de Batistela tremiam ao abrir o convite. Queriam-na lá, não apenas para assistir, mas para validar, para fingir que nada daquilo importava.
Rasgou em tiras, cada rasgo uma declaração. Mais tarde, Elma lançou os pedaços na lareira, as chamas a engolirem avidamente os restos de papel. Adeus, disse, erguendo o copo de vinho. Marcos fez uma videochamada do seu apartamento, aplaudindo com entusiasmo. Alguns amigos em comum também faltaram ao casamento, depois de ouvirem a história. A ausência deles foi uma espécie de vitória, a prova de que nem todos compraram a mentira da alma gêmea entre Cláudia e Tiago. Os meses tornaram-se um ano. As estações mudaram. A vista da janela para o Mondego tornou-se familiar. O ruído do trânsito lá embaixo quase reconfortante. O peso da traição diminuiu, substituído por um sentido mais sólido de si mesma. Batistela já não era a mulher que chorava no travesseiro do hotel, com máscara borrada. Era alguém que sobreviveu à tempestade e construiu um teto novo. Mas a cura nunca é linear. Algumas noites, o silêncio arranhava-lhe a alma. Deitada, à luz da cidade a brilhar lá fora, perguntava-se se não estaria a perder algo essencial por cortar relações com a família. Então lembrava-se do olhar da mãe, da suavidade nos olhos dela ao ver Cláudia beijar Tiago, e a dúvida endurecia em resolução. Não era só sobre Cláudia e Tiago. Era sobre todos naquela sala que escolheram normalizar a sua dor. Assim, quando o telefone iluminava com os números deles, aniversários, mensagens de feriados, ela deixava tocar. Quando as mensagens do Facebook chegavam, ignorava. E quando recebia um cartão de Natal, atirava-o diretamente para o lixo, fechado. Não queria fingir. Quando o negócio começou a prosperar e os dias se encheram de amigos que a tratavam por alguém mais do que um substituto, pensou que enterrar aquele capítulo para sempre. Até uma manhã, o telefone tocar novamente. Era um número desconhecido. Quase desligou. Mas algo a fez hesitar, um calafrio a sussurrar para atender. Pressionou o ecrã contra a orelha. Batistela? A voz quebrou. Era a mãe, trêmula, desesperada. Por favor, não desligues. O passado que ela pensava ter enterrado voltava a rastejar. Por favor, não desligues. A voz era fina, desgastada, como quando a mãe adoecera e sussurrava da cama. Batistela ficou imóvel, o café a arrefecer nas mãos. A luz do sol que entrava pelas janelas do estúdio parecia de repente dura, implacável. Mãe, a garganta apertou-se. Sim, disse ela rapidamente, alívio a escorrer na sílaba. Graças a Deus. Não pensei que atendesses. Quase não atendi. Inspirou fundo, trêmula. É sobre a Cláudia e o Tiago. Claro que era. Batistela olhou para a espuma que desaparecia no café, o reflexo ondulando na superfície. O que é que eles querem? Estão em apuros. As palavras caíam como tijolos soltos. O negócio do food truck falhou. Os investidores saíram-se. Pediram emprestado demais. Agora tem gente atrás deles. Tubarões. É mal, muito mal, Batistela. Estão quase a dever 100.000 euros. Venderam tudo o que podiam. Nós ajudamos no que conseguimos, os pais do Tiago também. Não tem mais opções. Estão com medo? A palavra deveria ter mexido com algo dentro dela. Não mexeu. Por que me contas isto? Perguntou devagar. Porque tu podes ajudar. O café virou lama. Sei que estás bem, disse ela. Vemos as tuas publicações, o teu trabalho. Tens poupanças, não tens? Podias emprestar-lhes, só até conseguirem recuperar. Por favor. Se não pagarem rápido, receio pelo que pode acontecer. Batistela afastou-se da mesa, caminhou pelo estúdio. Pulso latejava nas têmporas. Por que a Cláudia não me pede pessoalmente? Perguntou. Silêncio. Disseram que não queriam que eu te ligasse. São demasiado orgulhosos, envergonhados. Mas eu não posso ficar parada. A voz dela partiu-se. Estou a implorar, Batistela. És irmã dela. Irmã? Como se esse laço fosse inquebrável, não importando quantas vezes Cláudio cortara. Imagens subiram-lhe à mente, os lábios de Tiago nos de Cláudia no pátio, os sorrisos aprovadores da família, a mãe a enxugar os olhos enquanto lhe partiam o coração. Batistela riu. Amarga, cortante. Achas que vou salvá-los depois do que me fizeram? Todos cometemos erros, apressou-se ela. Mas isto é vida ou morte. Não queres sangue nas mãos, pois não? A manipulação era
Afiado o suficiente para cortar. Batistela agarrou a beira do balcão, as unhas a cravar na madeira. Perderam o direito de me pedir qualquer coisa na noite em que me escolheram para fora, disse, voz baixa mas firme. Todos vocês, por favor, sussurrou ela, se não ajudares, ela pode morrer. Não posso perder a minha filha, já a perdeste, disse Batistela, mais dura do que queria. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Então vieram as palavras dela, trêmulas de fúria egoísta. Isso é o que és. A Cláudia pode morrer e tu sentas aí agarrada ao teu dinheiro. Como pode chamar-te família, família? A palavra queimou como uma maldição. Não lhes devo nada, respondeu Batistela. Nem dinheiro, nem perdão, nem mais um segundo da minha vida. Desligou o telefone. As mãos tremiam enquanto pousava o aparelho no balcão, o peito arfando entre raiva e alívio. Sentou-se no chão, os azulejos frios a ancorá-la enquanto a culpa roçava as bordas da sua determinação. Ela tinha implorado. Chorado. E por um instante, sentirá aquele puxão antigo, a vontade desesperada de a fazer orgulhosa, de reconquistar o amor dela. Mas então lembrou-se da sala, dos sorrisos, das palavras, não sejas infantil. Tens de ficar feliz pela tua irmã. Essa memória apagou a fagulha como água no fogo. Ficou no chão até o tremor passar, a respiração estabilizar, o telefone ficar silencioso. Ela não era vilã. Repetiu como um mantra, eles traíram-me. Escolheram a Cláudia. Defenderam-na. Eu não sou egoísta. Estou a sobreviver. Mas o peso da sua decisão pesava no peito, frio e pesado. Durante dias, carregou-o como uma sombra indesejada. Em cada reunião, noite de trívia com a Elma, ida ao supermercado, ele seguia à noite, infiltrava-se nos sonhos, transformando-se em cenas onde Cláudia pedia ajuda e ela virava as costas. Ainda assim, quando o telefone tocava com a mãe a ligar, deixava tocar. Quando deixava mensagens de voz cheias de lágrimas, apagava-as sem ouvir. Dizia a si mesma que tinha traçado a linha. Mas, no fundo, sabia uma coisa com certeza profunda: Cláudia e Tiago não tinham acabado com ela. Nunca tinham acabado. Foi a senhora Álvares quem a avisou primeiro. Vivendo 2 números abaixo, uma viúva de 60 e poucos anos com olhos aguçados e o hábito de vigiar o prédio do seu terraço, ligou-lhe numa quinta-feira à tarde enquanto Batistela trabalhava no escritório a aperfeiçoar o logótipo de um cliente. Batistela, disse a voz tensa, há um casal à tua porta. Estão a gritar o teu nome, a bater com força. Não me parecem bem. Um arrepio gelado percorreu-lhe a espinha. Como são? Perguntou ela. Não precisou que a senhora terminasse para saber. Um homem alto, cabelo escuro, a andar de um lado para o outro como se estivesse pronto para lutar. Uma mulher, barulhenta, insistente, bonita, mas com raiva a transbordar da cara. Cláudia e Tiago. A senhora Álvares suspirou. Já vão para 1 hora. Quer que chame a polícia? Não, respondeu depressa. Eu trato disso. A voz soava mais firme do que Batistela sentia. Agarrando a mala, saiu disparada para o carro, o coração a bater descompassado. Cada semáforo vermelho parecia uma maldição. Quando estacionou, o sol descia, tingindo o céu com tons de laranja, sangue e violeta. E lá estavam eles, exatamente como a senhora Álvares descrevera. Cláudia a bater com os punhos na porta, a voz estridente o suficiente para cortar o ruído do trânsito. Tiago caminhava nervoso, como um animal enjaulado, o maxilar apertado, os olhos a fugir. A cortina do vizinho tremeu, depois ficou imóvel. Todo o prédio parecia prender a respiração. Batistela saiu do carro, segurando o telemóvel como uma arma. Que raio estão a fazer aqui? Gritou do outro lado do parque. Cláudia virou-se. O rosto vermelho, cabelo despenteado, olhos selvagens. Por um momento, não parecia a influencer polida que ela sempre invejara. Está desesperada, pensou Batistela. Tiago virou-se também, o olhar a prender o dela com uma mistura de fúria e súplica. Batistela, começou Cláudia, a voz alta e trêmula, mas com um fio de suavidade. Só queremos conversar. Não quero ouvir, respondeu Batistela, levantando o telemóvel. Saiam antes que chame a polícia. Os olhos de Tiago brilharam e, em 2 passos, fechou a distância. Antes que conseguisse reagir, deu um estalo no telemóvel que caiu ao chão com um som seco e desagradável, a escorregar para fora do alcance. O fôlego dela ficou preso. Não, sussurrou. Não estamos aqui para te magoar, disse Tiago, embora a postura contradissesse as palavras.
Só precisamos de falar, isso é tudo. Cláudia avançou, a voz a tremer, mas carregada de raiva. A mãe contou-me da tua chamada, de como estás a bloquear toda a gente, a fazer-te de vítima. Já passaram anos, Batistela, tens de ultrapassar isso. Somos família. Família? Aquela palavra esticada até se tornar vazia. Batistela abanou a cabeça. Aparecem aqui sem convite, ameaçam-me e depois dizem que tenho de ultrapassar? Estás louca, vendemos tudo o que tínhamos, insistiu Cláudia, ignorando o tom cortante dela. A casa, as joias. Juntamos o que pudemos, mas não chega. Precisamos de saber que, quando piorar, vais ajudar. És a única que resta. Batistela soltou uma gargalhada amarga. Ajudar-vos? Odeio-vos aos dois. Acham que podem destruir a minha vida e depois vir pedir dinheiro. Os olhos de Tiago estreitaram-se, a voz a baixar. Perigoso. Não saímos daqui até concordares. O estômago dela virou. Concordar com que? Cláudia tirou um papel dobrado da mala e estendeu-o para ela. Assina isto. Diz que nos emprestas dinheiro quando pedirmos. Só uma promessa, para mostrar aos credores que a ajuda está a caminho. As mãos dela fecharam-se em punhos. Estão loucos. Mesmo que assinasse, não valia nada no tribunal. E mesmo que valesse, nunca punha o meu nome nisso. O rosto de Cláudia torceu-se. De repente, empurrou-a com força. Batistela bateu contra a parede, o ar a fugir-lhe dos pulmões. Devias-nos, rosnou Cláudia, os olhos a arder. Somos família. Não pode simplesmente ir embora. O instinto gritava para empurrar-de volta, fazê-la sentir um pouco da dor que tinha infligido. Mas ela ficou imóvel, a tremer de contenção. Em vez disso, lançou-se para o telemóvel no chão, fechou os dedos nele e correu para o carro. Graças a Deus tinha deixado o motor ligado. Cláudia gritou seu nome, a voz a rasgar o ar. Tiago avançou, mas ela fechou a porta e pisou o acelerador. Os pneus cantaram no asfalto enquanto ela se afastava. A adrenalina a invadir as veias. A poucos quarteirões, estacionou sob a luz de um café aberto e ligou para o 112 com as mãos a tremer. A voz dela vacilou enquanto contava tudo. Os gritos, as ameaças, o empurrão, a tentativa de invasão. Quando voltou ao prédio, as viaturas da polícia alinhavam-se na rua. Luzes vermelhas e azuis piscavam nas paredes de pedra. Cláudia e Tiago estavam no jardim, as caras torcidas em protesto enquanto os agentes lhes passavam as algemas. Batistela observava da calçada, os braços cruzados no peito. A voz de Cláudia subiu acima do caos, estridente e desesperada. Ela está a mentir. Está a inventar tudo, mas ninguém a ouvia. Enquanto os polícias os metiam na carrinha, um peso estranho levantou-se do peito dela. Alívio, sim, mas também medo. Porque se estavam dispostos a cercá-la assim, o que fariam quando estivessem livres outra vez? O telemóvel vibrou no bolso com uma nova mensagem de voz. Ela nem precisou de ouvir para saber que era da mãe. A guerra ainda não tinha acabado. Era só o começo. Uma semana passou até que Batistela voltasse a ver os pais. Esperava, talvez em segredo, que mantivessem distância, que a prisão de Cláudia e Tiago os fizesse finalmente deixá-la fora daquele desastre. Mas a esperança é uma coisa frágil. Numa tarde, enquanto regava as suculentas na varanda do seu estúdio em Celas, ouviu uma batida na porta. Lenta, incerta, quase um pedido de desculpas. Pelo olho mágico, viu-os, mãe e pai lado a lado, mais pequenos do que se lembrava. A postura carregava um peso que nunca vira, como se o mundo tivesse pressionado até os dobrar. Quase não abriu a porta. O corpo lembrava-lhe as últimas palavras, os ecos das feridas. Não sejas infantil. Fica feliz pela tua irmã. Mas havia algo na expressão deles, as rugas mais profundas, os olhos opacos, que a fez virar a maçaneta. A porta abriu só um pouco. O que querem? A voz firme, mas o coração a bater alto. A mãe adiantou-se, o rosto desfeito em lágrimas antes de falar. Batistela, sussurrou, usando o apelido que há anos não pronunciava. Sinto muito. O pai assentiu. A rigidez que antes o ancorava desaparecera. Estivemos errados, disse, a palavra pesada, como se a arrastasse pelo chão. Errados por tomar o partido da Cláudia. Agora percebemos. Batistela ficou imóvel, o batente a pressionar-lhe o ombro. Queria acreditar. Queria que aquelas palavras curassem o buraco que abriram. Mas aprenderá a não aceitar curativos em feridas nunca limpas. A mãe estendeu a mão, a palma quente e trêmula. Devíamos ter te defendido. Protegido.
Falhamos. Falhamos como pais. Um nó apertou-lhe o peito. Durante anos, sonhara ouvir aquilo. Mas ali, naquele instante, a realidade era diferente, suave. Mais tarde demais. O pai não desviou o olhar. Soubemos do que aconteceu fora do teu apartamento. Do que tentaram fazer. Não há desculpas. Engoliu em seco, a voz áspera. Não podemos mais defendê-los. Engoliu em seco, rouco. Cortamos relações. Completamente, com eles. Devíamos ter feito isso na noite em que te magoaram. Não fizemos, e temos vergonha. O silêncio que se seguiu foi pesado, só interrompido pelos soluços contidos da mãe. Deixou as palavras entrarem, cada frase a puxar pelas cicatrizes antigas. Parte dela queria cair nos braços deles, deixar que as desculpas a remendassem. Mas outra parte, a que reconstruir a vida das cinzas, manteve-se firme. Agradeço que finalmente vejam, disse, voz baixa. Mas onde estavam há anos, quando implorava para me ouvirem? Não falharam só uma vez. Abandonaram-me sempre que fingiram que a felicidade da Cláudia valia mais do que a minha dor. As lágrimas da mãe caíram em lágrimas mais fortes. Tens razão. Não podemos desfazer. Mas, por favor, deixa-nos tentar agora. Deixa-nos reparar. Batistela abanou a cabeça lentamente. Não quero reconstruir algo que me custou a mim mesma. Aprendi a viver sem vocês. A respirar sem esta família, a arrastar-me para baixo. Não posso voltar. Não vou. Os rostos deles desmoronaram-se em sofrimento, mas ela não vacilou. O pai engasgou. Estás a dizer que nunca nos perdoarás? Digo que preciso de paz, respondeu. E se perdoar-vos significa reabrir feridas que quase me mataram, então não. Não agora. Talvez nunca. A minha paz vale mais. As palavras pairaram entre eles como sentença definitiva. Não tentaram argumentar. Talvez nem pudessem. Talvez soubessem que não tinham mais defesas. Depois de um momento, a mãe limpou as lágrimas e sussurrou: pelo menos desbloqueia os nossos números, só para sabermos que estás viva. Só para ouvirmos a tua voz às vezes, mesmo que seja só um olá. Hesitou. A muralha que erguera a manteve segura, mas talvez deixar uma fresta não a destruísse. Devagar, acenou. Vou desbloquear. Mas não esperem mais do que isso. Não esperem feriados. Nem jantares em família. Não mais. A mãe assentiu, as lágrimas brilhando como pequenas confissões. O pai encolheu os ombros, resignado. Viraram-se para sair, passos pesados, sombras longas na luz do crepúsculo. Batistela fechou a porta atrás deles, encostou-se, sentiu a madeira firme nas costas. A garganta apertou-se, o peito pesado com uma dor sem nome. Disseram finalmente as palavras que ela tanto ansiava ouvir. Mas, em vez de cura, o pedido de desculpas deixou-a vazia, lembrando-a de todos os anos em que não as ouviu. Naquela noite, desbloqueou os números deles. O telemóvel vibrou uma vez e depois ficou mudo. Uma pequena fresta na muralha. Mas a muralha ainda estava lá. E ficaria enquanto ela quisesse.